Bom dia, meus irmãos. A nossa saudação hoje é com um salmo que eu li essa semana e que me bateu muito, e que é o Salmo 25:8, onde ali diz o seguinte: bom e reto é o Senhor, por isso aponta seu caminho para os pecadores. E esse versículo ele vem justamente a mostrar o porquê que Deus colocou os seus profetas, porquê que Deus quer que se leve a palavra, né, para apontar o seu caminho, que é reto. Vamos orar. Amado Pai, obrigado por quereres nos colocar no teu caminho para sermos retos. Por isso queremos ser alimentados, Pai, com a tua preciosa palavra, pois ela nos fortalece, renova, nos dá coragem, ânimo e esperança para continuarmos a luta diária que temos contra o maligno, pois seu objetivo é sempre nos afastar de ti através do pecado. Por isso a nossa gratidão, Pai, pelos cuidados que tu tens tido sempre conosco. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. No domingo passado nós fizemos uma reflexão no capítulo 37 de Ezequiel, e eu peço para os irmãos abrirem então suas Bíblias, capítulo 37, Ezequiel. Nós fizemos uma reflexão sobre os versículos 1 e 2. E vamos fazer uma pequena recapitulação para retomarmos esse assunto, não é? Nós estávamos, então, 600 anos antes de Cristo. O povo de Israel atolado em pecados, nas suas práticas malignas, depravações, feitiçarias, idolatrias, não é? Uma verdadeira apostasia. E Deus, então, promove um castigo. Ele permite que os assírios invadam Israel no norte, e depois, então, os babilônios vêm, retirem os assírios, mas dominam também, e os babilônios vêm também em Judá, e depois especificamente em Jerusalém, não é? E o povo, então, aquele povo de Jerusalém, e de uma forma geral de Israel, no seu total, foram levados cativos para a Babilônia, né? Nós vimos, então, no domingo passado. E o povo, apesar de não ser escravizado, ele estava impedido de regressar, ele estava preso. Né? Ele estava preso lá na Babilônia. E esse não poder voltar ocasionava ao povo assim uma tristeza muito grande, um desânimo, sem perspectiva, sem esperança, né? Até porque, vejam, eles lá na Babilônia, eles não tinham um rei, eles não tinham um templo, e eles não tinham propriedades, eles não tinham terras. Eles eram apenas cativos sem direito a coisa alguma. Né? E isso trazia a eles, então, uma angústia muito grande, uma tristeza, um desânimo muito grande. Né? E nesse quadro, inclusive, Ezequiel, que tinha sido levado cativo de Jerusalém, também se encontrava na mesma situação, desanimado, triste, né, se sentindo até desamparado. E dentro desse quadro, Deus levanta então Ezequiel para uma missão. Nós vimos então que Ezequiel é levantado por Deus numa missão, mesmo naquelas adversidades. E nós então comentamos aqui, refletimos que, mesmo nós, nas piores situações, nas nossas adversidades, Deus quer também nos reerguer, quer nos levantar, para que tenhamos vida, para que não fiquemos submetidos sempre a esse desânimo, a essa falta de esperança. Né? E no versículo 1, então, na visão que Ezequiel tem, Deus mostra para Ezequiel aquele vale de ossos secos, tá? Que na verdade era o quê? Era o povo de Israel pecaminoso. Vale de ossos secos pecaminoso, né? O povo que estava num estado de podridão, o seu espírito num estado de podridão, numa apostasia total, não é? Ou seja, Deus mostrava para Ezequiel aquilo que Deus via daquele povo, que era o quê? Cadáveres. Cadáveres. Quando nós vamos, por exemplo, no cemitério, nós aqui, no nosso cemitério, e de repente, já aconteceu comigo, de
ter que colocar um familiar no mesmo lugar onde tinha outro familiar. Então eles retiram aquele, né? E aquilo é um montinho de ossos, botam num saco para botar então o caixão do outro familiar. O que nós vemos ali? Ossos secos. Quando a pessoa morre, o que acontece? Se transforma em quê? Em ossos. Então essa é a imagem que Deus tem dos pecadores. Está morto para ele. Pecador está morto para ele. O que é? São ossos secos. Esse é o significado aqui de ossos secos. Né? Apostasia que levou, então, o povo de Israel a ser ossos secos perante Deus. Né? Cadáveres, imprestáveis. Né? No versículo 2, nós vimos que Deus manda Ezequiel andar em volta desses ossos secos. Em volta, junto a esses pecadores. E não por cima, não pisá-los. Por quê? São pessoas. Apesar de serem ossos secos para Deus, mas são pessoas, né? São irmãos, né? Eram pecadores, mas eram irmãos ainda de Ezequiel. Isso significa que, quando um irmão está em pecado, nós não podemos pisá-lo. Nós não podemos chicoteá-lo cada vez mais, triturá-lo cada vez mais, condená-los cada vez mais ao abismo, à desgraça, ao sofrimento. A nossa missão é o contrário, é resgatá-lo para Cristo, através do Evangelho. Essa é a nossa obrigação. Por quê? Nós não podemos julgá-los. O julgamento cabe tão somente a Deus. A justiça é só de Deus, não é nossa, né? E nós vimos ali também que quando Deus dá a Ezequiel essa visão desses ossos secos, Deus está dando a Ezequiel a visão dos pecados do povo de Israel. E nós vimos que isso acontece também conosco. Deus também muitas vezes expõe os nossos pecados. Na infidelidade, no adultério, nos crimes, nos roubos. Tá? Vimos vários exemplos. Mais um exemplo essa semana de um médico também, que foi descoberto que ele abusava das mulheres no seu consultório. Deus revela. Perante a família, perante os amigos, perante os colegas de trabalho, na nossa igreja, Deus revela toda essa nossa sujeira, né? Como revelou para Ezequiel. Então nós vamos ver agora, continuando, então, Ezequiel 37, né? O versículo 3. E o versículo 3 diz o seguinte, Ezequiel falando, né? Então me perguntou, Deus perguntou, né? Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Então aqui Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Escuta aqui, cara, tu acha que esse povo, nesse estado pecaminoso, tem recuperação? Essa é a pergunta que Deus faz. Bem, aos olhos humanos, nosso aqui, eu se fosse convidado a responder, eu talvez dissesse, olha, do estado que esse povo está, eu acho que não tem recuperação. Talvez eu dissesse isso. Porque o estado pecaminoso era muito forte. Muitas vezes nós dissemos até, não, aquele ali, não, aquele não tem recuperação. Já fiz de tudo. Não, aquele não tem jeito. Às vezes a gente diz isso de alguém, não é? Ainda mais um povo que já vem há tanto tempo pecando, tanto tempo com feitiçaria, idolatria. É muito difícil, eu acho que ainda é difícil, muito difícil, né? A desobediência foi muito grande. Mas vejam, essa pergunta e essa resposta é de uma profundidade gigantesca. Quer dizer que Deus faz uma pergunta, no meu tempo de estudante, a gente dizia pergunta de algibeira, né? O que é pergunta de algibeira? É aquela pergunta assim, a queima-roupa, que te deixa confuso, porque tu não tem tempo para pensar, né? É uma pergunta pequena, assim, na hora. Mas Ezequiel também dá uma resposta imediata, brilhante. Ezequiel foi brilhante quando ele diz assim, Senhor, tu sabes. O que nós vemos então aqui? Que o profeta Ezequiel, ele demonstra e deposita em Deus toda a confiança, toda a fé, porque sabe que Deus tem todo o poder. Olha só que resposta imediata, onde então Ezequiel diz, tu é que sabes, tu tem poder, tu fazes, se tu quiseres. Fantástico, né? Mas o que nós vemos aqui com essa pergunta que Deus faz para Ezequiel,
uma outra coisa. Deus está o quê? Provando, testando Ezequiel. Pode esses ossos ser recuperados? Esse povo pode ter recuperação? E fica aguardando. Deus está provando, Ezequiel. Quero ver o que esse cara vai dizer. E ele dá uma resposta maravilhosa, né? Veja o que está lá, mas assim, veja o que está lá em Tiago 1,12. Porque Deus provou Ezequiel. Mas é só Ezequiel? A resposta está lá em Tiago 1,12, que está escrito assim, Deus prova o homem para saber o que vai no seu coração. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Porque depois de sair provado destas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus prometeu aos que o amam. Todos nós somos provados. E isso se confirma lá em Salmos 11:5, que diz o seguinte: o Senhor põe à prova o justo e o ímpio. Todos nós somos provados. Todos nós. Alguém poderá dizer, mas que chato isso aí, sempre sendo provado, cada momento, né? Deus nos coloca em prova para saber se nós somos obedientes, se nós temos fé. Mas olha o que está escrito em Tiago 1, versículo 2 e 3, quando ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois isso prova a sua fé e produz perseverança. Então, Tiago diz assim, que bom que vocês são provados, porque vocês vão ter, então, a oportunidade de mostrar para Deus a sua fidelidade. É como alguém que se mete a uma prova, um vestibular ou um concurso qualquer, e é aprovado. É a mesma coisa. Tem a chance de demonstrar para Deus a sua fidelidade. A Bíblia nos mostra vários casos. Vou trazer alguns poucos aqui. Por exemplo, os primeiros a serem provados foram Adão e Eva. Quando Deus colocou através da serpente Satanás com aquele blá, 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 blá da mentira, e Eva caiu, Deus provou. Eles não foram aprovados no seu teste. Tá? E pagaram consequências terríveis, já foram expulsos lá do Jardim do Éden, e que nós até hoje pagamos pela nossa descendência. Né? Ontem estava falando com o irmão Júlio, e estávamos falando justamente da prova de Abraão. Abraão, quando Deus chamou ele, sai daqui da tua terra e vai para onde eu te mandar. Ele não questionou, ele não perguntou, mas como, quando, quanto tempo vai levar, o que eu vou encontrar lá? Obedeceu a Deus. E o próprio Abraão depois, Deus provou ele novamente quando mandou ele sacrificar o seu filho, Isaque. Menino, ainda o único filho, e ele obedece, ele não questiona. Mas o único filho que eu tenho, tu quer tirar de mim? Ele não questiona, ele obedece e vai. E na hora então que ele vai sacrificar, Deus diz para ele, espera, não, tem um cordeiro ali atrás, sacrifica aquele cordeiro. Então Deus testou também Abraão, provou Abraão, que se saiu aprovado, não é? E Deus assim faz conosco diariamente. Outro exemplo, Jó. Outro exemplo é Jó. Nós conhecemos Jó, um homem, família grande, muitos filhos, né? Riquíssimo, bens, e Deus mete a ele a um castigo terrível, perde tudo, perde a família, perde a esposa, perde todos os bens, fica doente, um miserável fisicamente, mas um espírito forte, um espírito riquíssimo, foi testado por Deus e foi aprovado. Não é? Fé, perseverança. É isso que Deus quer de nós, não é? Mas teve um personagem que sofreu um teste muito forte. Muito forte. Personagem nosso aqui. E está lá em Mateus 4:1. E está assim, Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Olha só. O próprio Filho de Deus
é submetido a teste, é submetido a tentação para ser provado. Impressionante. E se Deus submete seu filho a provas, imagina então nós. O próprio santo é submetido a uma prova, imagina nós então a pecadores, não é? Então todos nós somos testados, todos nós somos provados a cada momento. Por isso é que nós temos que estar atentos, vigilantes, né? Porque Deus nos testa de várias maneiras, de várias formas. E muitas vezes nós nem nos damos conta, nós nem nos apercebemos que estamos sendo testados. Nós somos testados nas nossas adversidades, nas tentações que Deus nos proporciona, nos conflitos que nós temos, muitas vezes na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Né? Deus nos testa nas nossas perdas. Né? Muitas vezes perdemos uma promoção no nosso emprego e ficamos lamentando. Muitas vezes perdemos o nosso próprio emprego. Né? Nós perdemos saúde e ficamos muitas vezes até questionando Deus. Perdemos pessoas queridas, familiares queridos, muito caros a nós. Né? Perdemos, mas Deus está nos observando. Ele está nos testando para ver a nossa reação, a nossa confiança e a nossa fidelidade a Ele. Né? Muitas vezes temos nossos planos, nossos projetos, e trabalhamos, nos dedicamos, e não conseguimos realizá-los. Deus está nos observando, inclusive nos nossos fracassos. Né? Deus nos observa nos nossos fracassos e nas nossas vitórias, para ver como é que nós reagimos. Mas tem uma situação, nós estamos falando aqui em Deus nos provar, tem uma situação que Deus nos prova e que praticamente nós não nos apercebemos, que é na abundância, na riqueza, nos bens que nós temos, que Deus nos deu. Porque Deus não se importa, Ele não quer que a gente viva na pobreza, Ele não se importa que acumulemos bens. Ele não se importa, tanto prova que é Ele que dá. Né? Mas, tanto na riqueza como na pobreza, nós somos testados. A prova na pobreza é terrível. É difícil, é dura. Porque é muito difícil a luta em se buscar a sobrevivência diária no mundo material. É muito difícil. Mas a prova da riqueza, essa é perigosa, é arriscada. Porque o dinheiro e o poder são traiçoeiros. Existe uma música feita há muitos anos, Paulinho da Viola, quando ele disse uma música, e assim foi muito a sabedoria que ele disse assim, ó: dinheiro na mão é vendaval, na mão de um sonhador. Dinheiro na mão, vendaval. E é verdade, né? Porque a riqueza, ela abre portas para todo tipo de mal, para que facilita o homem, porque o homem é fascinado, o homem é atraído para os prazeres. E muitas vezes o homem não consegue realizar os seus prazeres porque ele não tem dinheiro. Mas o dinheiro capacita, o dinheiro abre portas para os prazeres do homem, para a prática do pecado. Por isso que a riqueza normalmente traz malefícios ao homem. E por quê? A riqueza oferece, muitas vezes, oportunidades para orgias, luxos escandalosos, supérfluos, né? Orgias da carne, enfim. Nós temos um exemplo na Bíblia de Salomão. Foi um homem que Deus dotou ele de sabedoria, poder, riqueza, e o Estado de Israel se transformou num estado próspero, mais rico da região.
mas pela sua desobediência, né, ele caiu em ruínas. Ele foi desobediente a Deus, se relacionou com mulheres, e Deus tinha proibido se relacionar com estrangeiros para que os deuses pagãos não viessem até ao povo de Israel, ao seu povo. E Salomão se relacionou, a Bíblia fala em 700 esposas e 300 concubinas, amantes. Então, Deus deu oportunidade para Salomão e ele botou fora. Não soube usar. Não é? A riqueza destruiu Salomão. Bem, outra coisa, a riqueza e o poder transformam o homem num ser arrogante, presunçoso. Ele acha que ele é o bom, que aquilo ali tudo é mérito dele. E a arrogância é um pecado muito grande, né? Deus, então, nos proporciona muitas vezes riqueza e bens para nos provar. Mas ele nos proporciona também para que esses recursos que ele nos dá sejam aplicados nos seus propósitos. Também sejam usados com a finalidade da sua palavra. Por isso que Deus nos dá muitas vezes bênçãos, né? Então, o dinheiro, quando ele é aplicado em práticas malignas, quando alguém que tem bens, por exemplo, não pratica a caridade, também está em pecado, né? Vejam, olha que coisa incrível. Quando nós aplicamos mal o dinheiro, a riqueza que Deus nos dá, tá? Deus que nos dá. Quando nós aplicamos mal, tudo que é tipo de coisas malignas que Deus detesta, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando esse dinheiro e entregando para Satanás administrar. E aí, Satanás é que vai administrar aquele dinheiro e vai nos dizer, tu gasta aqui, vai ali, ó, vai lá na boate tal, ó, vai lá com... Vocês estão entendendo? Quando nós pegamos esse dinheiro que Deus nos dá, e nós jogamos para Satanás administrar o nosso dinheiro. Olha só que coisa incrível. Então aí é o pecado. Por isso é que a riqueza é traiçoeira. Mais do que a pobreza, não é? Olha só o que está lá em Tiago 4,3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem em seus prazeres. Tiago, nós pedimos, muitas vezes, erradamente, é o que fala aqui, está aqui em Tiago, porque nós queremos para o nosso bem-estar, para gastar no nosso conforto, mas acontece que aquele benefício, aquele favor que Deus nos faz, nós usamos e transformamos para pecar, nos leva ao pecado. Minhas filhas, quando adolescentes, jovens, seguidamente elas vinham, pai, vai ter uma festa lá, com umas amiguinhas lá em tal lugar, vai o fulano, enfim, vai tais pessoas. Eu fazia 2, 3 perguntas e negava, não concedia. Evidentemente que elas não entendiam e ficavam contrariadas. Por quê? Eu identificava a possibilidade de lá acontecer coisas que a gente não gostaria que acontecesse. Haveria possivelmente bebida, droga e tantas outras coisas. Então eu negava esse pedido, eu não concedia esse pedido para elas. Por quê? Porque eu amava as minhas filhas, como amo até hoje as minhas filhas. E Deus não nos concede certas coisas porque Ele nos ama, porque Ele não quer que a gente use aquilo para o pecado. O dinheiro é uma grande porta para o pecado. Por isso que certas coisas que nós pedimos, Ele não nos dá, porque a gente está nos preservando. E nós, muitas vezes, não entendemos e reclamamos. Deus sabe, se Ele concedesse aquele pedido, aquilo certamente ia ocasionar um pecado em nós. Nós entregaríamos para a administração de Satanás. Por isso,
Nós somos provados diariamente. Nós temos que ter o extremo cuidado, vigilantes, porque somos testados. Uma bênção que recebemos pode se tornar uma inimiga nossa. Muito cuidado. E a pergunta que cabe fazer aqui: nós estamos honrando os nossos bens para a glória de Deus? Nós estamos honrando a Deus com aquilo que nós recebemos dele para a sua glória? Ou estamos depositando na mão de Satanás para que ele administre? Fica essa pergunta. Vejo muitas vezes, já vi muitas vezes, porque eu trabalhava numa empresa, as pessoas recebiam o salário, imediatamente já iam gastar, imediatamente saiu dali, já iam gastar lá, nas boates, nas baladas. Ezequiel, voltando a Ezequiel, veja, quando Ezequiel diz assim, Senhor, tu o sabes, quando ele faz aquela pergunta, pode esse povo reviver, esses ossos secos? E Ezequiel responde, tu o sabes, Senhor. O que Ezequiel está fazendo? Ezequiel está entregando o povo de Israel na mão de Deus. Tu o sabes, Senhor. Está contigo? Está dando, então entrega o povo na mão de Deus. Destino do povo de Israel, Ezequiel coloca na mão de Deus. Porque Ezequiel sabe que Deus tem o poder para restaurar, dar vida novamente, reviver aqueles ossos secos. Ezequiel sabe que Deus tem o poder e o controle sobre tudo. Sobre tudo. Sobre a vida, inclusive. Veja o que está lá em Mateus 19, 26, onde Jesus diz assim, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Inclusive para reverter aquele quadro pecaminoso daquele povo. Então Ezequiel, pela fé que tem em Deus, pelo conhecimento da sua soberania, entrega a Deus o destino daquele povo. Tu o sabes, Senhor. Nós entregamos para Deus nossa vida, os nossos problemas, nossas dificuldades. Nós deixamos Deus administrar a nossa vida. O poder ele tem para fazer o que ele achar melhor para nós. Nós fazemos isso? Ou muitas vezes tomamos decisões por conta própria sem consultá-lo? Porque vejam, mesmo nas piores adversidades, os piores problemas, Deus pode resolver. Deus tem todo o poder, tem toda a soberania para resolver. No versículo 4, diz assim, disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então Deus está determinando que Ezequiel leve a mensagem de Deus àquele povo pecaminoso. Diz a esses ossos secos, diz a esse povo atolado em pecado, leva as minhas palavras, É nossa obrigação também levar a palavra de Deus a ossos secos que estão por aí, afastados de Deus, mortos para Deus, cheios de pecado, Pessoas que estão na escuridão. É obrigação nossa, assim como Deus pediu para Ezequiel, Deus pede também para nós. Vejam, nós aqui, como cristãos, como homens de Cristo, nós recebemos esse benefício resgatador de Cristo. Nós recebemos esse benefício. E por gratidão nós também temos que levar para que eles também recebam esse benefício, aqueles que estão na escuridão, estão em pecado. Temos que também ajudar aqueles que hoje são ossos secos a reviverem, adquirirem vida, receber esse presente também. Cada um de nós aqui, um dia, nós estávamos na escuridão. Todos nós aqui. Todos. E um dia, alguém falou para nós de Jesus. Não foi? Alguém falou. Um dia, lá atrás, alguém falou. E essa pessoa investiu em nós.
Deu tempo precioso, se esforçou, teve interesse por nós, e nós acabamos recebendo um presente maravilhoso, o maior presente que um ser humano pode receber, que é Cristo no seu coração. Isso que nós recebemos de alguém, nós também devemos fazer para alguém. Porque se alguém não tivesse feito isso por nós, certamente nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos comemorando Cristo em nosso coração. Então é nossa obrigação também levar a verdade, a luz, a essas pessoas que estão vivendo na escuridão. Assim como nós recebemos também. É uma questão, inclusive, de gratidão, não é? O apóstolo Paulo, ele sentia nessa obrigação. Ele sentia essa necessidade dele compartilhar, dele levar a palavra. Tanto prova que está lá em 1 Coríntios 9,16, onde ele diz assim: ai de mim, se não declarasse as boas novas. O apóstolo Paulo está dizendo: ai de mim se eu não levar Cristo, a salvação. Cristo é a salvação. Ai de mim se eu não levar isso ao povo. Mostrar esse presente que nós ganhamos, gratuito. Lá em 1 Pedro 2,9 está: mas vós, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, fomos comprados, hein? Né? Adquirido para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então Pedro está dizendo aqui o seguinte, ó, que nós fomos escolhidos, nós fomos trazidos da escuridão para a luz, com o objetivo de levar também essa luz aos outros, para mostrar as virtudes daquele que nos tirou da escuridão. Nós vimos muitas vezes aqui que levar a palavra de Deus a outras pessoas é um ato de caridade. E é um ato de caridade. Mas lendo esse versículo aqui, eu vejo que é muito além disso, é uma obrigação. Aqui nós temos obrigação, porque nós somos salvos justamente com essa finalidade, de também repassar a salvação aos outros. Temos feito isso? Eu me examino constantemente e confesso, irmãos, que eu tenho tido muitas falhas nesse sentido. Muitas falhas. Preciso melhorar. Peço perdão a Deus, mas eu particularmente preciso melhorar muito nesse aspecto de levar a palavra de Deus aos outros. No versículo 5, e depois no 6, está escrito assim, ó: assim diz o Senhor a esses ossos, o povo pecaminoso de Israel, né? Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Deus começa então já a providenciar o reavivamento daquele povo. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. E sabereis que eu tenho poder, eu estou esperando, eu domino tudo, eu tenho poder para tudo, inclusive para transformar vocês. Aqui Deus então revela ao povo de Israel a sua soberania, o seu poder, quando ele então promete reavivar mortos. Para quê? Para uma nova vida, um novo espírito. Mas vai além isso aqui, porque aqui Deus também revela o quê? A sua grande misericórdia. Sua bondade, a sua misericórdia para aquele povo pecador, que estava em fase de extinção. E Jeremias, que nós falamos que viveu naquela época e presenciou todo aquele drama, lá em 3,12 de Jeremias 3,12 está escrito assim, ó: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, eu não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, e não manterei para sempre a minha ira. Isso é maravilhoso. Imagina se Deus mantém a ira dele para os pecados do homem para sempre.
salvação. É a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, o que é? É aquilo que nós merecemos e que Ele não nos dá. É o castigo. Inferno, eternamente. Ele não nos dá. Ele dá chance para nós. Com a misericórdia, né? E lá no 13, Jeremias 3,13 diz o seguinte: tão somente reconhece a tua iniquidade. Reconhece que transgredistes contra o teu Deus e não destes ouvido à minha voz, diz o Senhor. Aqui, então, Deus promete àquele povo pecador a restauração. Restaurar a vida daqueles israelitas. E aquele povo, então, se arrepende, lá no exílio. E o que acontece? 70 anos depois que começou esse exílio, esse cativeiro, né? Deus providencia, e aí os persas, através do seu rei Ciro, invade Babilônia, captura Babilônia. E aí o rei Ciro liberta, então, os israelitas. Liberta os israelitas. Deus, então, fez todo esse trabalho, e agora, então, após 70 anos, Deus liberta eles para voltarem lá para a sua terra, para Israel. E aí começa um retorno de uma viagem de mais ou menos 800 quilômetros. 800 quilômetros é mais ou menos como daqui até Curitiba. Tinha automóvel, hein? E essa viagem, ela levou mais ou menos, aproximadamente, uns 4 meses. Mas quem é que retornou? Retornaram praticamente, a grande maioria, são os filhos daqueles que foram cativos, porque 70 anos se passaram. Então, vejam, quem tinha sido levado cativo aos 20 anos de idade, esse retorno se daria com ele aos 90 anos. Então, a grande maioria daqueles que foram, a não ser as crianças, eles não voltaram. Eles morreram lá na Babilônia. Não é? E muitos também não voltaram, porque era uma viagem extremamente cansativa. Então ficaram os mais velhos, os doentes ficaram. Neemias, lembram que Neemias foi quem depois foi reconstruir as muralhas de Jerusalém, as portas, o templo, né, que Nabucodonosor tinha destruído. Então, quando eles voltaram, olha o que está lá em Neemias 9:31. Mas pela tua grande misericórdia não os destruístes nem desamparastes, porque és um Deus clemente e misericordioso. Deus não destruiu o povo israelita, manteve. Aquele povo não foi destruído nessa época pela misericórdia de Deus. Vejam aqui então, que Satanás se apoderou do povo de Israel, que levou àquela apostasia, afastado de Deus. E olha o que está escrito então lá em Lamentações 3:22. Satanás se apoderou desse povo, mas lá em Lamentações 3:22 está escrito o seguinte: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. O amor e a misericórdia de Deus são inesgotáveis. E é por isso que aquele povo não entrou em extinção. Deus reavivou. E eles voltaram com um espírito novo, vivo em Deus, obedientes. Né? Lá em 2 Crônicas 30, tem o seguinte lá no final: porque o vosso Deus é piedoso e misericordioso. Vosso Deus é piedoso e misericordioso. Mas vejam que aqui, antes, lá, Deus pede para que eles reconheçam a sua infidelidade, a sua apostasia, os seus pecados. Ou seja, Deus pede, se arrependam. Né? Nós, normalmente, confundimos, muitas vezes, remorso e arrependimento. Temos que ter cuidado. São coisas completamente diferentes. O remorso, um exemplo, como é que eu poderia dizer? O remorso seria o seguinte: alguém pega um carro para ir num determinado lugar e pega uma estrada errada, um caminho errado. E lá pela Santa ele se dá conta que ele está no caminho errado.
Inclusive, aquele caminho errado está criando muito problema para ele, tem muito buraco, está danificando o carro. E ele se lamenta daquilo ali. Pô, eu tô errado, estou no caminho errado, não está bom para mim. Mas ele continua. Ah, mas está me criando uma série de problemas, não vai ser legal. Mas ele continua naquele caminho errado. Aí é o remorso. O arrependimento é quando ele se dá conta que ele está no caminho errado, para o carro, vira e volta e vai pegar o caminho. Esse é o arrependimento. Não anda mais no caminho errado. Essa confusão nós normalmente fazemos, não é? Então, meus queridos, a grande lição que nós temos aqui nesses versículos de Ezequiel é que, por mais abatidos, desanimados, por mais no fundo do poço que nós estejamos atolados na nossa sujeira, por mais repugnantes que sejamos a Deus, imprestável numa miséria espiritual, Deus quer nos reerguer, Ele quer nos levantar, Ele quer nos perdoar, quer nos transformar os nossos ossos secos em vida. Num espírito novo, cheio de vigor, forte, sadio. Porque por mais afastados que nós estamos de Deus, Ele se preocupa conosco. Ele não desiste de nós. Ele está sempre à nossa disposição. Não tem hora, não tem dia. Nós constatamos aqui, então, também que nós somos provados. Que nós somos testados a todos os momentos de várias maneiras. O que requer de nós vigilância permanente, atenção eterna, porque Satanás está ali. Satanás com as suas armadilhas, pronto para nos pegar. Por isso é que é necessário estarmos sempre buscando a Deus, mantendo com Ele uma relação de comunhão, de intimidade, e deixar Ele agir em nós. Deixar Ele comandar nossas vidas, conforme seus propósitos, né? Para que sejamos transformados. E sabemos que, como é que nós chegamos a Deus? Está lá em João 14,6. Todos nós sabemos que quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai por mim. Então nós devemos buscar sempre o seu Filho. É o único representante legal. É o Filho do próprio Deus. Não tem outro. Não é? Eu me entristeço muito quando eu vejo pessoas buscando a paz, buscando a sua harmonia espiritual num Deus qualquer. Mudam de religião, mudam de doutrina, buscam terapias. Aí na internet tem terapia para tudo quanto é gosto, né? Buscam cartomantes para saber qual é o seu futuro. Não saem de casa, não se levantam sem consultar o horóscopo. Vão em feiticeiros. Buscam magias, mágicos, entendeu? Curandeiros. Conheço pessoas doentes que vão em tudo que é tipo de curandeiro. Porque alguém disse, lá em tal lugar tem uma pessoa que cura. Vai lá, eles vão lá. Não é? Pessoas que cultuam imagens, estatuetas, idolatria. As pessoas procuram em lugares errados. Lugares em que são administrados por Satanás. E Satanás se esforça para que isso ocorra, porque ele quer desviar do caminho de Deus. E apresenta para as pessoas soluções erradas. Porque é só através de Jesus Cristo. É o Filho de Deus. Só Ele que veio aqui para nos resgatar através do seu sacrifício, não é? Assumiu nossos pecados, limpou a nossa sujeira. Só Cristo transforma um coração, só Cristo transforma um espírito. Só Cristo dá uma nova vida em nós, né? Se alguém, meus irmãos, perceber na sua consciência que é ossos secos perante a Deus, se está morto perante Deus, está na hora. Está na hora de pensar. Está na hora de mudar. Por quê? O próprio Jesus disse o seguinte, o coração do homem é corrupto, o coração do homem é podre, repleto de pecados. O coração do homem é doente. Quando nós temos um coração doente aqui, entupido, cheio de porcaria, ele se torna imprestável. E um espírito doente também é imprestável.
Né? E se nós temos esse coração todo ruim, não funciona direito, as artérias entupidas, a válvula lá já não dando conta, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma cirurgia. Nós temos que fazer um transplante, tirar esse coração velho, sujo, podre, colocar um coração novo. Coração vivo, sadio, cheio de vida. Coração obediente, um coração de Cristo. Coração de Cristo Jesus. Eu vi uma cena tocante, faz algum tempo, nos Estados Unidos. Um jovem teve problemas cardíacos, ele fez um transplante e ele recebeu o coração de uma moça que tinha morrido num acidente de automóvel. E ele estava bem, estava com a sua vida normal. E aí providenciaram o encontro desse jovem com o coração dessa menina com o pai da menina, com o pai da jovem, da moça. Providenciaram. Então, filmaram. E o encontro dos dois foi emocionante. Se abraçaram com lágrimas e o jovem disse: em mim bate o coração da sua filha. Emocionante. Nós temos que ser que nem o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas 20, para encerrar essa nossa reflexão. Ele disse assim, assim não sou eu que vive, mas Cristo que vive em mim. O coração de Cristo é que vive em mim. Sejamos então que nem o apóstolo Paulo, coração de Cristo em nós, coração pureza, sadio, forte, para vencer essa batalha que Satanás diariamente trava conosco. Amém? Vamos orar. Amado Pai, te agradecemos pela mensagem recebida, que nos alerta para a desobediência essa que nos leva ao pecado. Sabemos, Pai, que a nossa sujeira nos afasta de Ti, e por isso te encarecemos para que Tu nos limpes, através do Teu perdão, e que não caia sobre nós a Tua ira. Te compadece, Pai, de nós com a Tua misericórdia, a Tua bondade, nos livrando do castigo e sofrimento merecido. Afasta de nós o maligno, pois queremos que Tu nos veja não como ossos secos, pecadores, mas como filhos obedientes, com vida e abundantes na Tua fé. Somos adquiridos por Cristo, Pai, e por isso queremos ter uma vida santa, plena do Teu Espírito Santo, para que em nós se cumpra os Teus propósitos. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.